Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui para falar sobre os jogos do fim de semana. Hein? Tem Eurocopa, tem Copa América e tem um jogão pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Santos enfrenta o São Paulo. Então bora aí conferir as estatísticas e as cotações para essas partidas. Então, para começar, pessoal, os jogos aí deste sábado, dia 19 de junho, tem nada mais, nada menos que Portugal contra a Alemanha pela segunda rodada da Eurocopa, da fase de grupos. E a Alemanha vem favoritíssima para esse confronto, com 41% de chance de vitória, 28% para o empate e 29% para a vitória de Portugal. Mais de 1,5 gols, 71%, mais de 2,5 gols, 46%, para ambos marcarem 52%. Tá? A cotação para Portugal serve vitoriosa, 3,72, o empate 3,37 e vitória da Alemanha 2,06. Tá? No retrospecto aí nas últimas 6 partidas de Portugal, 4 vitórias e 2 empates e nos jogos da Alemanha, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que uma delas foi contra a França pela primeira rodada da Eurocopa. Aqui um jogo para cada lado, né? Uma vitória de Portugal e uma derrota para a Alemanha. Tá no retrospecto aí, Portugal ganhou da Hungria por 3-0, ganhou de Israel por 4-0, empatou com a Espanha por 0-0 e ganhou de Luxemburgo por 3-1. Do lado da Alemanha, perdeu para a França na estreia, ganhou da Latívia por 7-1, Latívia-Letônia, né? Empatou com a Dinamarca e perdeu para Macedônia por 2-1. Tá no retrospecto geral aí, no confronto direto aí, voltando lá para os anos 2000, né? Nas últimas 5 partidas aí, 4 vitórias da Alemanha e apenas uma de Portugal lá em 2000, 20 de junho de 2000, tá? Antes disso, 4-0 Alemanha, 1-0 Alemanha, 3-2 Alemanha e 3-1 Alemanha, tá? O grupo fica assim: França com 3 pontos, Portugal com 3 pontos também, Alemanha com 0 e Hungria com 0. Para a Alemanha se classificar, precisa dessa vitória contra Portugal, tá? Para jogar o último jogo tranquilo contra a Hungria. Tá? Mas acredito que a Alemanha consiga ser vitoriosa, né? Portugal conseguiu arrancar aí um 3-0 no final do jogo contra a Hungria, mas foi bem suado esse 3-0, né? Os gols foram saindo ali faltando 6 minutos para o fim da partida, mas acredito que seja empate ou vitória da Alemanha com mais de 1,5 gols, né? Por ter 71% de chance e pela média também nas últimas partidas, os dois times têm uma média de 2,17 gols por partida nas últimas 6 partidas, né? Então muito interessante, mais de 1,5 gols e vitória da Alemanha ou empate. Segundo jogo da lista, pessoal, segunda rodada da Eurocopa ainda, a Espanha enfrenta a Polônia, dia 19 de junho, às 16 horas, a Espanha favoritíssima para essa partida com 70% de ser vitoriosa, 18% empate e 10% vitória da Polônia. Mais de 1,5 gols, muito provável, tá? Com 77%, mais de 2,5 gols, 54%, para ambos marcarem 45%. A cotação para a Espanha ser vitoriosa, 1,52, 4,20 para o empate, 6,55 para a vitória da Polônia. No retrospecto, aí, nas últimas 6 partidas da Espanha, 6 partidas, 3 vitórias e 3 empates. Do lado da Polônia, apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Tá? Na Eurocopa, aqui uma partida para a Espanha, um empate e uma partida para a Polônia, uma derrota. Tá? O retrospecto geral aí, vamos dar uma olhadinha nas últimas partidas. Espanha contra a Suécia 0-0, Espanha contra Portugal 0-0, contra Kosovo 3-1 e contra a Geórgia 2-1 para a Espanha. Nos jogos da Polônia aí, né, a Polônia perdeu na estreia contra a Eslováquia por 2-1, empatou com a Islândia, empatou com a Rússia e perdeu para a Inglaterra. Tá no confronto direto aí, 8 de junho de 2010, 6-0 para a Espanha. Tá? O grupo fica assim, né? A Eslováquia com 3 pontos, Suécia e Espanha com 1 ponto e a Polônia com 0. Tá? Lembrando que a Polônia teve um jogador expulso contra a Eslováquia, o jogo estava bem equilibrado. Depois dessa expulsão, a Polônia acabou tomando gol e saiu com a derrota. Apesar do favoritismo aqui da Espanha, acredito que a Polônia consiga arrumar alguma coisa, tá? O empate é muito provável para essa partida também, mas a Espanha vai lutar por esses 3 pontos após empatar contra a Suécia e não pode perder 3 pontos nessa partida, né? A Polônia já não é favorita mesmo, né? Então a Espanha tem mais obrigação, a Espanha que vai ditar o ritmo do jogo, a Espanha vitoriosa ou empate para essa partida, tá? Vitória da Espanha ou empate, tá? E no mercado de gols,
né? A Espanha aí tem uma média de 2 por jogo, a Polônia tem 1.33 ou 1.83, mas acredito que para essa partida menos de 2,5 gols, pelo que apresentaram os dois times na primeira rodada, tá? A Espanha não conseguiu furar a defesa da Suécia, foi um jogo muito truncado aí, né? Muitas chances de gols, mas não conseguiram marcar esse gol, né? Esse gol necessário aí para a Espanha. E a Polônia também foi dominada pela Eslováquia, ali tá certo que teve um jogador expulso, mas marcou um gol só, sofreu 2, né? A Espanha vai ditar o ritmo do jogo, a posse de bola e etc, né? Mas acredito que menos de 2,5 gols para essa partida aí, tá? Porque a Espanha não apresentou um futebol para marcar muitos gols na primeira partida e a Polônia, né, vai se fechar como pode aí, aproveitar os contra-ataques. Então, vitória da Espanha, um empate, menos de 2,5 gols para essa segunda partida. Migrando de continente, pessoal, a gente vai para o continente sul-americano para analisar um jogo da Copa América, né? A terceira rodada da Copa América. A Venezuela enfrenta o Equador, que é favorito para essa partida com 54% de chance de ser vitorioso, o empate 26% e 18% para a vitória da Venezuela. Tá? Mais de 1,5 gols nessa partida, 67%, mais de 2,5 gols, 41%, para ambos marcarem 43%. A cotação para a Venezuela é ser vitoriosa 5, empate 3,50, vitória do Equador 1,72. Tá no retrospecto aí nas últimas 6 partidas da Venezuela, apenas uma vitória, um empate e 4 derrotas, tá? Do lado do Equador, 3 vitórias e 3 derrotas, tá? Na Copa América, as duas equipes aí estrearam com derrota, tá? No dia que eu gravo, a Venezuela vai enfrentar a Colômbia, né? E a Venezuela jogou contra o Brasil, né, pela primeira rodada aí da Copa América, perdeu por 3-0, e o Equador perdeu para a Colômbia por 1-0. Tá? Antes disso, o Equador perdeu para o Peru, perdeu para o Brasil e perdeu para a Bolívia. Tá? Do lado da Venezuela, aí a Venezuela conseguiu um empate contra o Uruguai, perdeu para a Bolívia, não tiveram esses jogos, e ganhou do Chile por 2-1 lá em 17 de novembro, e perdeu para o Brasil no dia 13 de novembro. Os grupos, né? Já mostra os grupos nos confrontos diretos aí. 2 empates, vitória do Equador, mais um empate, vitória do Equador e vitória da Venezuela. Então o Equador tem mais vitórias aí nesses confrontos, tá? No grupo fica assim, né? Colômbia venceu, Brasil venceu, Venezuela e Equador perderam, o Peru ainda não jogou, tá? Mas para essa partida aí, o Equador precisa garantir os 3 pontos. O Equador tem uma equipe melhor organizada do que a Venezuela, né? E acredito que o Equador consiga sair com o empate. Já a Venezuela, acredito que a Venezuela não consiga, né, a vitória, não consiga arrancar nenhum empate. Então o Equador vai favorito para essa partida aí. A gente vai seco na vitória do Equador e mais de 1,5 gols aí pela média de gols do Equador aí, né? 2,0 por jogo, né? E a Venezuela apenas 0,5 por jogo, né? Então, vitória do Equador e mais de 1,5 gols para essa terceira partida da lista. Saindo um pouco dos jogos das seleções, a gente vai para o Brasileirão e com um jogaço, tá? O Santos enfrenta o São Paulo, né? O clássico Sansão, dia 20 de junho, às 18h15, pela quinta rodada do Brasileirão. O São Paulo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e o Santos tenta se estabelecer aí no Campeonato Brasileiro. Tá nas últimas 6 partidas do Santos aí, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Do lado do São Paulo, apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Tá no Campeonato Brasileiro aqui foram 3 partidas para o Santos, uma vitória, um empate e uma derrota. Do lado do São Paulo foram 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando que no dia que eu gravo, né, o Santos vai enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, concluindo aí a 4ª partida e concluindo a 4ª rodada do Brasileirão para o Santos, né?
Nos últimos confrontos aí, o Fluminense enfrenta o Santos empatou 0-0 contra o Juventude, ganhou do Cianorte por 1-0 pela Copa do Brasil, ganhou do Ceará por 3-1, ganhou novamente do Cianorte e perdeu para o Bahia por 3-0 no jogo de estreia do Brasileirão. Do lado do São Paulo empatou com a Chapecoense por 1-1, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, ganhou de 9-1 do 4 de julho pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0, ganhou do perdeu, né, para o 4 de julho por 3-2 e empatou 0-0 contra o Fluminense pelo jogo de estreia no Brasileirão. No confronto direto aí, né, no head-to-head, nas últimas 4 partidas, 2 vitórias do São Paulo, uma do Santos e um empate, tá? Para essa partida, né, antes disso, vamos dar uma olhadinha na classificação. Aqui o Santos ocupa a 12ª colocação, né, e o São Paulo a 14ª, né? O São Paulo tem apenas aí 2 empates e 2 derrotas no Brasileirão, né? O Santos veio um pouquinho mais favorito para o São Paulo. O São Paulo está tentando aí se estabelecer aí no Campeonato Brasileiro. O Santos já conseguiu uma vitória, teve um empate ali, um deslize contra a Juventude, né? O Santos era favorito jogando na Vila Belmiro, né? Mas acredito que esse jogo seja uma vitória do Santos ou um empate, tá? O São Paulo tá tendo algumas dificuldades ali, né, no meio-campo, na criação, na hora de soltar o jogo. A defesa do São Paulo tá muito bem, né, mas o problema, o que acontece é mais lá na frente mesmo. Então o Santos, apesar dos pesares, vem um pouquinho mais favorito para essa partida. Então acredito que seja um empate, que é muito provável de acontecer, ou vitória do Santos, tá? E menos de 2,5 gols pela média aí dos times. O Santos como mandante aí, né, nas últimas 6 partidas, uma média de 1,17 por jogo, né, uma média de gols, e o São Paulo uma média de 2 gols por jogo aí, né? Mas aí você tem que tirar o fato de que as últimas partidas aí no Brasileirão principalmente, 1-1 contra a Chapecoense, 1-0 para o Atlético Mineiro, né? Então menos de 2,5 gols. Vamos com menos de 2,5 gols para essa partida aí, empate ou vitória do Santos, tá? Última partida da lista, pessoal, a gente volta para a Copa América, para a terceira rodada da Copa América. A Colômbia enfrenta o Peru, que ainda não jogou no momento, até o momento que eu gravo, né? O Peru vai enfrentar o Brasil, né, pela segunda rodada da Copa América. Não jogou a rodada de abertura, mas joga contra o Brasil e depois enfrenta a Colômbia no dia 20 de junho às 21 horas pela terceira rodada da Copa América. E a Colômbia, obviamente, favorita contra o Peru, né? Nas últimas 6 partidas aí da Colômbia, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Peru, 1 vitória, apenas 1 empate e 4 derrotas, tá? Pela Copa América aqui, vocês podem ver as estatísticas, não tem jogo no Peru, né? A Colômbia ganhou o primeiro jogo, né, e marcou um golzinho só, ganhou por 1-0 aqui, como vocês podem ver, contra o Equador, né? A Colômbia enfrenta a Venezuela nesse dia, né, no dia que eu gravo, né? E o Peru, a última vez que jogou foi no dia 8 de junho e ganhou do Equador, tá? Depois perdeu para a Colômbia por 3-0 no dia 3 de junho, tá? Então esse duelo já aconteceu muito recentemente, né? A Colômbia aí ganhou do Peru por 3-0 no dia 3 de junho, tá? Então a Colômbia favorita para essa partida aí nos últimos confrontos, como vocês podem ver aqui, um jogo de muitas expulsões, né? 2 expulsões do lado do Peru e uma do lado da Colômbia. 3-0 Colômbia, depois 1-0 Colômbia, 3-0 Colômbia, um empate, tá? Lá em 2015, 2-0 Colômbia. Vocês podem ver aí que o Peru não teve uma vitória contra a Colômbia desde 2015, tá? A tabela aí do grupo fica assim, o Peru ainda não jogou, obviamente, mas a Colômbia jogou, ganhou 3 pontos aí. E provavelmente por esse confronto aí, mais uma vitória da Colômbia, né? E mais de 1,5 gols. A Colômbia vai ditar o ritmo do jogo, tem uma média de 1,50 por partida, né? Mas o Peru não tá com uma fase muito boa, então vitória da Colômbia e mais de 1,5 gols para essa última partida da lista que acontece às 21 horas no domingo.